pessoal, hoje nós vamos estudar triggers, ou gatilhos. O que é um gatilho? O gatilho é utilizado no contexto de restrições de integridade. Quando eu quero validar uma determinada informação no meu banco, eu penso em uma situação que eu queira validar e ele vai acionar automaticamente, a partir de um evento que ocorre no banco de dados, seja com a inserção, com a atualização ou com a exclusão de algum dado, ele vai executar uma determinada ação. Então vamos ver exemplos que nós podemos utilizar triggers. Aqui está uma motivação, exemplo 1. O delete cascade, quando a gente usa essa restrição de integridade, quando eu quero excluir, eu tenho um funcionário que trabalha em um departamento, mas esse departamento tem vários funcionários. Quando eu quero excluir o departamento, eu quero escolher um departamento almoxarifado aqui. Vamos supor que seja um departamento. E esse departamento de almoxarifado tem vários funcionários que trabalham nesse departamento de almoxarifado. Eu posso usar o onDelete Cascade aqui, na chave estrangeira de funcionário. Ao excluir esse departamento almoxarifado, por exemplo, todos os funcionários que são vinculados a esse departamento, ele vai ser excluído também. Então eu posso usar aqui o Delete Cascade, que ele vai excluir em cascata. Excluir almoxarifado aqui, ele deleta em cascata todos os funcionários que estão vinculados a esse departamento almoxarifado. Certinho? Eu posso fazer isso também com um gatilho. Toda vez que eu vou excluir esse departamento aqui, eu posso vir aqui e excluir todos os funcionários. Só que com o trigger, ele me dá o poder de verificar quais são esses funcionários, quais são os funcionários que eu quero excluir. Aqui, no Delete Cascade, ele não tem essa opção, ele exclui todos. E com o trigger eu posso fazer uma verificação, somente os funcionários que têm uma idade maior do que 40 anos, aí ele exclui. Eu posso criar critérios para ele executar uma determinada ação, certo? Mas não é só nesse contexto, nesse exemplo que a gente pode usar. Aqui tem um outro exemplo com todo tipo de regras de integridade que eu tenho, eu posso estar usando triggers. Um outro exemplo nessa situação aqui eu tenho a tabela empregado, aqui eu tenho uma entidade empregado que supervisiona supervisiona vários funcionários e esse funcionário é supervisionado por um supervisor. Nessa tabela aqui, um autorrelacionamento, não faz muito sentido o empregado aqui, 005, ele ter como supervisor ele mesmo. Então eu posso criar uma restrição de integridade para não permitir isso. Toda vez que eu inserir essa informação aqui do CPF supervisor que foi igual a do CPF empregado, eu não permito esse tipo de inserção de dados. Então eu posso fazer essa validação com triggers. Percebe, a gente estudou anteriormente Store Procedures. Store Procedures também eu posso estar utilizando para validar as restrições de integridade. Só que a Store Procedures eu tenho que acionar, chamando explicitamente, com call, e aí a Store Procedures vai ser executada. A trigger não, ela vai ser acionada automaticamente. A partir do momento que, por exemplo, o evento aconteça aqui, eu estou inserindo essa informação aqui, ele vai verificar, opa, os CPF são iguais? Não permite. Estou inserindo essa outra informação aqui, opa, são iguais? Não são iguais, então permite. Então ele vai verificar esse tipo de situação. Os eventos que vão acontecer, ou nesse exemplo de inserção, mas pode ser atualização, ou exclusão, ele vai verificar. Esse gatilho automaticamente vai ser acionado. Então, essa é basicamente a utilidade de gatilho e a diferença que a gente tem para Store Procedures. E aí gatilho, o que é então gatilho? Especificações que serão executadas automaticamente pelo SGBD, diferente da Store Procedures, que não é automaticamente, na ocorrência de determinados eventos. Esses eventos indicam modificações no banco de dados, inserção, atualização ou exclusão. Então, uma trigger especifica os eventos que eu disparo e as ações que serão executadas. Então, tem um evento, uma inserção, atualização ou exclusão,
que vai acionar a minha trigger e essa trigger vai realizar uma determinada ação. Vamos para um exemplo? Eu tenho aqui um controle de estoque, duas tabelas, uma de venda, que representa as vendas, e eu tenho um estoque, que é a quantidade de produtos que eu tenho para cada um desses produtos aqui. Um guarda-roupa, 2 cadeiras, 3 mesas. Qual é a ideia desse controle de estoque? Sempre que um produto é vendido, é preciso, quando eu vendo esse produto aqui, quando é registrado na tabela de venda, eu tenho que dar baixa no estoque, porque esse produto foi vendido. Então, se eu vender aqui guarda-roupa, vamos supor que o estoque inicial é 50, eu vendi aqui guarda-roupa, produto 2, cadeira 4, eu tenho que dar baixa nessa cadeira aqui de 80 para menos 4. E aí, assim como nos outros produtos, né? O produto aqui guarda-roupa, vendi 1, eu tenho que dar baixa aqui. Produto 3, mesa, 2, eu tenho que dar baixa cá. Então, quando é realizada uma venda, o que acontece? Eu inseri aqui a venda. Insert, eu vou colocar aqui 2013-003, 01, esse cliente comprou produto 1, guarda-roupa, comprou 2. O que é que eu tenho que fazer com o estoque? Eu tenho que dar baixa, eu tenho que diminuir essa quantidade aqui. É preciso reduzir essa quantidade no estoque. O insert não faz essa diminuição, essa redução aqui na tabela estoque. O que eu posso fazer? Eu posso fazer com o update. Então eu atualizo aqui o estoque, pego essa quantidade, diminuo a quantidade que está lá em estoque do produto 1, diminuo de 2. Posso fazer isso? Funciona? Funciona. Só que temos problemas. É possível que algumas aplicações, para isso funcionar, a aplicação tem que fazer o insert, tem que fazer o update. Então o que acontece? É possível que algumas aplicações façam e outras não. Se socorrer o BD, vai perder informação e vai ficar inconsistente. E todas as aplicações precisam fazer essa lógica. Então eu deixo essa lógica para a aplicação. Então isso não é interessante ser feito. Eu posso então usar, essa foi a solução 1, eu posso usar a solução 2, que é fazer com trigger de forma automática. Então com trigger, esse mesmo exemplo, depois que eu inserir na tabela venda, ele vai verificar para cada uma das linhas, é o begin-end, eu vou colocar a minha ação. Qual é a ação? Atualizar a tabela de estoque, seta essa quantidade pela nova quantidade. Então a gente vai ver aqui que a gente tem um operador chamado new, que eu estou inserindo. Então esse novo dado que eu estou inserindo aqui, 2, ele vai vir para cá. Então a quantidade está lá em estoque 50 menos 2, onde o produto é igual ao novo produto, esse produto novo aqui 001. Então onde o produto que está lá em estoque seja o 001. Então aí ele faz esse update automaticamente. Então aqui precisou ter o evento, aconteceu. Após inserir em venda, depois que a venda foi concretizada, eu atualizo o estoque. Então eu faço a minha ação aqui, certo? Percebe a vantagem de trigger? Eu não preciso me preocupar com a minha atualização de estoque. Ela automaticamente, após acontecer esse evento aqui, ele vai ser atualizado. Percebe? Eu tenho o evento inserir em venda. Mas eu poderia atualizar uma venda, não poderia? Eu não consigo colocar vários eventos aqui. Para cada evento que tem, eu tenho que fazer uma determinada ação. Então vamos supor que eu precise atualizar a minha tabela de venda. Eu não posso botar aqui embaixo after update on venda, pelo menos o MySQL. Outros SGBDs até permitem isso. Aqui eu tenho que criar uma outra trigger, e aí eu mudaria o nome, né? Aqui eu estou usando T de trigger, baixa estoque, eu poderia mudar aqui para underline insert e criar uma outra trigger, T baixa estoque underline update. Então eu teria duas triggers, uma para inserir e a outra para atualizar. Mesmo que o begin-end aqui seja o mesmo código, mas eu tenho que fazer isso. Então, para cada evento que eu tenho que criar uma trigger para esse evento e executar aqui a ação que eu queira. A sintaxe, então, da trigger, o create trigger. T é um padrão meu que eu gosto de informar que T é uma trigger. Underline, coloco o nome dela. E aí eu posso especificar. Se
eu vou acionar essa minha ação aqui antes de inserir, antes de atualizar, antes de excluir a tabela principal lá, que está sendo trabalhada, ou depois que eu fizer essa inserção. Então, nesse caso anterior aqui, depois que eu inserir a venda, depois que eu concretizar a venda, eu atualizo o estoque. Se eu fizer isso antes, possa ser que a venda não tenha sido concretizada, teve algum problema, e eu atualizei o estoque sem ter feito a venda. Então, esse after aqui significa isso. Depois que concretizou a venda, eu faço a atualização do estoque. Posso, então, usar o before ou after e um desses comandos de manipulação de dados, o insert, o update ou o delete. Na tabela específica. E aí o corpo do gatilho é onde eu vou colocar o meu código de ação, onde vai ser executada a ação. Aqui está criando um gatilho, um outro exemplo. Aqui é para vocês perceberem que quando eu estou usando o update, altere estoque, antes de atualizar o estoque, eu faço alguma ação. Aqui eu estou mostrando que eu tenho dois operadores, eu posso usar aqui o old ou o new. Quando eu estou atualizando, eu tenho a informação que está antiga, lá naquela tabela, né? Estoque, nesse caso aqui, e eu tenho a informação nova. Então eu uso esse old aqui, para eu saber qual é a informação que era antiga e qual que era nova. Aqui eu estou usando uma variável global aqui, @antigo, @novo, para mostrar exatamente isso aqui. Então, quando eu fizer isso aqui, atualizo o estoque onde produto 1. Produto 1 lá era guarda-roupa, tinha 50. Então, quantidade 50 menos 1. O que vai acontecer aqui? Esse @antigo vai mostrar o 50 e esse @novo vai mostrar o 50 menos 1, que é 49. Então, eu tenho esses dois operadores aqui para usar quando eu estiver manipulando, criando a minha trigger. Eu posso usar esses operadores. Aqui está um resumo deles. O new, novo valor. Óbvio, eu só vou poder usar quando estou inserindo informação ou atualizando. Porque ao inserir eu tenho um valor novo, atualizando eu também tenho, porque eu tenho um valor antigo e vou atualizar para o novo. O old eu não posso usar com insert. O insert, o old eu posso usar com o delete, porque eu excluí, eu tenho o valor antigo dele. E o update é o comando que eu consigo ter o valor novo, porque eu estou atualizando de um para outro. E aí eu posso usar o old e o new. Então, o old e o new é isso. O before e o after é basicamente isso aqui, Triggers podem ser disparadas antes ou depois da execução da operação. Como eu falei anteriormente, quando eu uso o before, percebe que eu tenho aqui a tabela. Então a operação foi iniciada, um insert, antes de inserir. Eu não tenho essas informações inseridas ainda. Então aí, o novo registro ainda não existe na tabela, está a caminho. Antes, eu tenho o quê? O valor novo. Então eu posso usar o new aqui. Não existe esse valor no banco de dados, então eu uso o operador new. E eu posso comparar, posso pegar esse valor new aqui para inserir no banco, fazer uma manipulação com ele usando o before. O after significa, olha, o before, é 3, então não inclui. Eu posso cancelar essa inserção. Quando for o after, ele já fez essa inserção. Então, eu quero verificar restrições de integridade, validar os dados antes de inserir, uso o before. Quero, no caso de venda lá, fazer a atualização do estoque, mas que eu tenho que fazer primeiro a venda, então tem que ser depois da venda, eu faço a verificação do estoque. Então vai ter algumas situações que eu vou usar o before e outras situações eu vou usar o after, vai depender. No próximo slide tem um resumo de quando eu devo usar um, quando eu devo usar o outro, né? O before, os dados ainda não estão na tabela, mas já são conhecidos, já se sabe qual é o valor de cada coluna. Mas já se sabe, né? Não estão na tabela, mas a gente já sabe. As regras de integridade ainda não foram verificadas. Então, nesse momento aqui, eu posso verificar se satisfez alguma condição, não cancela. Eu tenho como cancelar a trigger, suspender a trigger e ele não inserir os dados. Então, no momento que eu devo fazer isso, no before. São usados para setar valores de algumas colunas que estão sendo inseridos, que
valores que estão sendo inseridos, guardar os valores que estão sendo atualizados ou removidos em uma tabela de histórico. Então, antes de inserir, eu pego e guardo esses dados em uma tabela de histórico. Já o after, os dados já estão na tabela, já foram validadas, as restrições, as regras de integridade já foram verificadas, são usadas para garantir que as ações da trigger serão executadas somente depois que todas as regras de integridade tenham sido verificadas. Foi um exemplo nosso no início dessa apresentação, desses slides, onde eu tenho que verificar, atualizar o estoque, mas eu preciso ter feito a venda primeiro, então o after. Aqui é o código, aqui está um exemplo que eu tirei desse livro, MySQL Store Procedures Programming, que está disponível para vocês no Classroom. E aqui é o exemplo que eu tenho para suspender a trigger. Então, suspender o evento, na verdade, né? Antes de atualizar nessa tabela aqui, Account Balance, ele verifica, se o novo balanço for negativo, então não tenho que atualizar, já está negativo, então eu vou e suspendo. Como é que eu suspendo? Eu dou um signal SQL state 80.000. Esse número aqui é um número que suspende a execução desse gatilho. E aí eu posso usar esse message text aqui só para informar. A quantidade de balanço não pode ser menor do que 0. Então, se esse novo valor que eu estou inserindo aqui vai gerar um balanço negativo, é isso que está dizendo, eu suspendo a trigger. Então, ela não vai ser executada. Certo? Aqui está o comando da assim como a gente tem lá nas procedures para verificar quais são os procedimentos que estão armazenados, quais foram as procedures criadas. Aqui eu tenho como verificar quais foram as triggers que foram criadas, usando o show aqui, triggers, /G, ele alinha, sem o /G ele mostra tudo na horizontal, aqui ele mostra na vertical, fica mais organizado. Se eu quiser pesquisar pelo banco, eu acrescento from, o nome do banco, e eu posso usar o like aqui para especificar qual o padrão que eu quero, né? Ou where mesmo, botando o where e o nome da trigger que eu quero, e ele pesquisa e mostra para mim detalhes dessa trigger, código e tudo mais. Certinho? É isso de triggers. Aqui está o material para vocês estudarem, Navat, Tonsing, Manzano. Então, recapitulando, quando eu vou usar a trigger para fazer uma validação de integridade nos meus dados. E essa validação ela é feita automaticamente. De que forma? Quando eu aciono por meio de um evento. Que eventos são esses? Insert, Update e Delete. Em uma tabela específica, toda vez que for acionado aquela tabela, ele vai executar uma determinada ação. Para eu utilizar um insert, update e delete em uma mesma tabela, no MySQL não permite criar uma trigger para fazer as três e acionar a partir dos 3 eventos. Eu tenho que criar uma trigger para cada um desses eventos. Então, trigger de atualização, trigger de exclusão, trigger de inserção. E aí, mesmo que o código é o mesmo, eu tenho que fazer dessa forma. Certo? É isso. Bons estudos e até a próxima.